Muito boa noite. Começando o nosso programa Centros dessa semana, o tema de hoje é valor de marca, logo após a abertura do programa. Muito bem, então com o tema o valor da marca, branding, né, que é o nosso tema especificamente do programa dessa semana. Temos conosco aqui a professora Elisete Kreutz, que é coordenadora do curso de MBA Internacional em Branding e Business. Também a professora Thaís Miller, professora do curso também. E o professor Jaime Troiano, que também é professor deste curso e palestrante, profissional da área com vasta experiência, né? Muito bem, muito obrigado pela presença de todos. Boa noite. Boa noite, prazer. Boa noite. Professor Jaime, vamos abordar vou me permitir começar com o professor Jaime como nosso convidado aqui, né? Apesar de ser professor do curso da casa, mas está aqui, estamos lhe recebendo para ouvir um pouquinho do alto da sua experiência. Como é que é esse conceito de valor de marca, né? Como é que isso hoje está chegando no mercado e batendo nas empresas? Bem, para falar de valor de marca, é melhor primeiro a gente se perguntar, a marca tem valor? Certo. Inverter um pouco a pergunta. Claro. E a resposta afirmativa tem muito valor em vários sentidos. Talvez o primeiro deles é que ela sirva para gerar algum tipo de, vamos dizer assim, engajamento organizacional nas empresas onde as pessoas que têm essa marca pendurada no crachá trabalham, né? Acho que é em primeiro lugar, um elemento importante de integração social, de identidade. De alguma maneira, a marca da empresa em que eu trabalho é quase, muitas vezes, não digo sempre, um sobrenome institucional que eu tenho. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ela tem valor porque ela é uma ferramenta de negócios. Ela ajuda pessoas e empresas a tomarem decisões. Não é o único elemento para tomar uma decisão na vida, mas ela representa um elemento a mais para que você possa, às vezes, desempatar uma escolha que você vai escolher alguma coisa que tenha sentido e relevância para você. E é importante também, tem valor, porque isso pode ser medido economicamente. Ela tem um valor financeiro a tal ponto que muitas empresas sabem que os ativos tangíveis, vamos dizer, suas fábricas, sua frota de caminhões, suas instalações, valem muito dinheiro, mas algumas vezes a marca propriamente vale quase tanto ou mais do que o conjunto dos negócios da organização. Então, por uma série de dimensões, a gente pode afirmar com certeza que marca é algo que tem valor mesmo. Certo. Pegar aqui uma extensão da sua fala, ela traz uma possível identidade para o corpo, né, para os componentes da organização, mas para que ela possa criar uma identidade, ela também tem que ter uma identidade. A marca ajuda a organização, então, a estabelecer um posicionamento, uma estratégia, critérios de ação, uma vez que essa marca vai ter uma forma de conduta por trás dela? Assim deveria ser sempre, né? As marcas deveriam espelhar o que de fato a empresa faz, o que a empresa é. A gente costuma dizer que marcas não são tapumes que escondem uma empresa, elas revelam o que a empresa é. Né? Obviamente, isso acontece quando a empresa é consciente daquilo que ela faz e daquilo que ela diz. Se o que ela faz é sustentado pelo que ela diz e vice-versa, se o que ela diz é sustentado pelo que ela faz, essa identidade ajuda, de fato, ela a ser sustentável, ela a ser respeitada da porta da rua para fora e da porta da rua para dentro. Mas, essencialmente, eu acho que é importante, como dizem os americanos, walk the talk, quer dizer, aquilo que você diz da porta da rua para fora, ser aquilo que você pratica. Só assim as marcas adquirem valor, respeitabilidade e resistem ao tempo. Certo. Isso aí seria o vínculo da marca com a cultura mesmo da organização e não com uma promoção. Isso é passageiro, é episódico. O que é importante é ter uma visão em que a marca possa se projetar no futuro a cada dia, mais ou menos como a história da Sherazade. Eu gosto de lembrar dessa história das 1001 Noites, né? Sherazade queria se casar com o sultão, o pai não queria que ela se casasse porque ela ia ser morta no fim da noite, como ele fazia com todas as outras princesas. Ela falou, não, pai, eu sei o que eu tenho que fazer.
casou-se, contou uma bela história para o sultão, só que a história não terminou naquela noite. Então ele não pôde matá-la. No noite seguinte ela continuou a história e não terminava a história. De alguma forma ela foi precursora das novelas, né, vamos dizer assim. Isso se prolongou por 1001 noites. Então, marcas Sherazade, marcas que têm essa característica de sempre ter algo novo para contar, que alimenta a sua admiração no dia a dia e é respeitada porque faz aquilo que diz que é, eu acho que tem valor sempre. Perfeito. Professora Elisete, sua formação em letras, toda a sua formação em publicidade, quer dizer, são algumas das formas como a marca se comunica, né? Mas existem muitas outras. Sim, aí nós trazemos a questão do discurso multimodal da marca, da nossa colega Carminda de Portugal, que justamente vai ao encontro do que o professor falou, que tudo tem que estar muito bem casado, muito bem, né, coerente, né, entre o que se diz e o que se faz, né, entre todas as formas da marca se revelar para os públicos, né? Então, vai uma parte, como o professor apresentou ontem na nossa palestra, né? Vai desde o design, mas vai também para outras áreas. O design não é o único, né? Então, é um conjunto de disciplinas, né? Que vai para a área do direito, com a professora Thaís, que é lá onde nasce, onde vai ser registrado, né? Também vai para a área contábil, enfim. A marca vai passar por várias áreas, né? E ali ela vai se constituindo, vai se revelando para o público. Com isso, professor, eu imagino que a marca não só é apresentada como uma forma de identidade para a organização, mas também ela é gerenciada pela organização, porque cada setor tem que se sentir proprietário da marca e um coautor desse processo. Né? Marca hoje nas organizações deve ser, ontem eu discuti muito isso, até elegi duas moças da plateia, a Anete e a Michele, que são profissionais de recursos humanos, dizendo o seguinte: ou há uma aliança integral dentro da empresa, embora possa haver um operador que cuide da marca, que muitas vezes é o profissional de marketing de comunicação, ou há essa integração coletiva, ou a marca não tem expressão, não tem consistência, não tem valor, ela não consegue ser da porta da rua para fora aquilo que a gente gostaria que ela fosse como instrumento de negócio. Diz o Jeff Bezos, criador e fundador da Amazon, uma frase maravilhosa que eu gostaria muito que fosse minha, não é? Ele diz o seguinte: marca é aquilo que falam de você quando você sai da sala. É aquilo que fica, esse sentimento. E para que fique alguma coisa relevante, eu preciso ser uma expressão daquilo que eu de fato faço, né? Não apenas daquilo que eu digo. Perfeito. Professora Thaís, o direito se agrega a esse desafio hoje, né? Pois é, e aí tem uma coisa que ainda o direito está atrás, né, o arreboque, como costuma acontecer, que é a questão de que esse discurso ele não tem uma proteção, né? Muito embora a gente tenha a proteção ou o registro da nomenclatura do termo que é usado como marca, que é adotado como marca, então a gente tem vários tipos de marcas que podem ser protegidos, mas a gente não tem ainda essa proteção do discurso. Então, que é uma questão que falta muito no direito, porque, de certo modo, a marca hoje ela não é mais só o sinal, ela é mais do que o sinal. Ela é aquilo que ela promete fazer ou aquilo que ela promete ser. Então, essa questão de função da marca, a gente ainda tem que rever bastante dentro do direito. Mas é possível que o direito crie alguma norma ou alguma condição de propriedade do discurso também? Na verdade, a gente não tem como fazer, pelo menos por enquanto, né? Até em razão do que a lei estabelece como proteção. Veja que a proteção hoje é uma proteção só de um sinal visualmente perceptível. Sim. Então, quer dizer que nós temos já uma falha aqui, porque a marca não precisa ser necessariamente um sinal, ela pode ser um cheiro, ela pode ser um sabor, ela pode ser... E isso tudo agrega valor àquilo que é a marca, né? Aquilo que a marca faz, aquilo que a empresa faz. Porque, na verdade, a marca representa a empresa. E aí nós temos uma questão importante também, que é a discussão acerca daquilo que a marca, vamos dizer assim, promete fazer e que não está protegido em lugar nenhum. Certo. Quer dizer, mas aí a questão que o professor colocava do tangível e do intangível
a marca ainda se alimenta de elementos tangíveis, para que ela construa um posicionamento intangível? Olha, se você olhar para o balanço das organizações, das empresas, você olha para empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, você sabe quais são os valores dos seus ativos físicos. Certo. A sua fábrica, o seu transporte, os seus equipamentos internos, etc, etc. Todos esses ativos operam de uma forma tal a criar valor para os outros ativos não tangíveis, entre eles a marca. Então, ela é beneficiária desse conjunto de instrumentos e ferramentas que a operação da empresa põe em jogo para gerar valor e gerar resultado para a marca. Agora... Sim, entendi. Mas a questão que eu vou trazer, vou voltar no segundo bloco, que eu acho que é importante. Quando a professora fala que temos cheiro, temos uma postura, temos uma logotipia, ainda são elementos mais ou menos tangíveis, físicos, para construir o conceito e, a partir da aplicação de um cheiro que seja, como eu uso o cheiro, é que eu vou dar a experiência ao meu usuário para que ele construa o conceito de marca. Quer dizer, ainda assim, hoje, há elementos tangíveis para construir conceito, ou a gente vai para uma relação que é mais comportamental? Fica a pergunta para começarmos o segundo bloco. Ok. Tá? Já voltamos. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre o assunto valor da marca. Conosco, professora Elisete Kreutz, coordenadora aqui do curso de MBA em Branding e Business da casa, da Univates, professora Thaís Miller, também professora do curso, e o professor Jaime Troiano, experiente na área, também professor no curso. Colocava no final do primeiro bloco essa questão de que como é que se constrói essa noção de marca? A partir de elementos tangíveis, como um cheiro, como uma logotipia, uma experiência prática, ou simplesmente a marca é o comportamento que a organização toma de todos esses elementos, ou o somatório disso? Como é que vocês veem? Ter um bom logotipo é importante, sim, mas saber usar e saber fazer ele interagir, participar da vida das pessoas, talvez seja tão ou mais importante quanto ter o elemento físico, não? Uma das coisas que é importante quando a gente trabalha no direito, por exemplo, o direito, ele, de certo modo, engessa um pouco essa questão da marca. Sim, sempre tenta Por criar quê? os parâmetros, Porque ele coloca ali um tipo de objeto que pode ser protegido. Só que quem trabalha com comunicação já sabe que a marca é muito mais do que aquela logotipia. Né? A função que a marca exerce, ela não é mais só atribuir um signo ou um significado a um objeto ou a um serviço. Ela é muito mais do que isso. E no nosso direito, por enquanto, pelo menos até hoje, o que a gente tem? Só signo visual protegido, quer dizer que nós estamos ainda em discussão acerca dos outros signos. Nós temos um outro problema que é a questão do first to file, o primeiro que registra, que é o dono, né, da marca. E ainda a questão de, por exemplo, de não haver uma proteção do trade dress, que é a vestimenta, a característica da imagem dessa marca, de como ela se coloca no mercado, se apresenta no mercado. Obviamente que são algumas discussões que a gente ainda tem que levantar. Porque, por exemplo, existem várias marcas que o direito não reconhece e que não são tradicionais como marcas visuais. Mas a proteção não pode ser só disso. Certo. A proteção tem que ser muito mais ampla, porque a função da marca não é só dar um signo para um objeto. Ela é mais do que isso. Eu diria o seguinte, que como em outras áreas do direito, eu acho que ele se adapta, ele evolui à medida de hábitos que mudam dentro da sociedade. Não há como não ser diferente. A função dele não é antecipar. Exatamente, ele não consegue tão rapidamente quanto possível. Mas ela tem toda a razão no seguinte sentido, hoje a marca se expressa de um conjunto, por meio de um conjunto muito amplo de sinais, de sentimentos, para gerar aquilo que eu falei do Jeff Bezos, que é o sinal que fica quando você sai da sala, quando estão falando de você. Hoje faz-se experiências muito fantásticas e bem-sucedidas no Brasil já com som, com sound branding, né? Eu tenho certas marcas que têm um som. Certo. Quando você escuta o tan-tan-tan-tan, você já sabe que aquilo é Intel, né? Hoje o metrô do Rio, os aeroportos estão sendo sonorizados com marcas que representam a matriz sonora daquele lugar.
Isso vale para cheiro. Tem uma loja pela qual eu passo sempre num shopping em São Paulo, que é a Brooksfield. Tem um cheiro, eu não sei o que eu vou comprar lá, mas eu queria comprar o cheiro, se fosse possível, né? Tamanha propriedade que ele tem para identificar aquela marca. Agora, além de tudo, já que o direito não pode ainda, infelizmente, cobrir todos esses sinais proprietários, há uma coisa que é propriedade indiscutível, que a gente chama de propriedade perceptual. Se eu pudesse dar um caso concreto, há pouco tempo eu me envolvi num projeto com Havaianas, né, que precisava demonstrar para o mercado que certos sinais que existem na marca e no produto são típicos daquela marca e não são de outras. Foi feita uma pesquisa ampla que mostrou o seguinte: olha, o consumidor, 95% dos casos, reconhece que aqueles sinais perceptualmente pertencem àquela marca e não uma outra marca. Então, a propriedade perceptual, que não é uma propriedade apoiada juridicamente, é também algo que mostra de quem é a marca, quem é o dono da marca, né? Certo. Talvez eu não consiga, nem se eu estivesse com o direito ao meu lado, transgredir a propriedade perceptual, que é aquilo que está na cabeça das pessoas, né? Perfeito. E aí o direito vai a reboque desse processo. Sim. Depois que a percepção já deu a propriedade pelo ponto de vista da sociedade, aí o direito pode regular, né? De certo modo, o que acontece é exatamente isso, porque essa percepção é uma atribuição de significados. Acho que a Elisete tem bastante coisa para falar sobre isso, né? A questão de atribuição de significado como o discurso, né? Que é apropriado pelo consumidor e reconhecido como tal. Então, eu acabo atribuindo àquela marca, aquela significação, aquela caracterização. Mas o grande problema que nós vemos e discutimos muito isso é que se sabe o quanto é importante o registro de marca, mas quantas das nossas empresas, das nossas marcas aqui do Vale, tem registro. Então, também nós temos casos de marcas que perderam o direito de estar no mercado porque outra reivindicou isso. Então, ela não estava registrada, mesmo com muitos anos de trabalho e enfim, teve que se retirar do mercado. Então, a importância, né, do direito desse registro de marca. A primeira coisa que tem que fazer. E depois todos os outros esforços, né, professor Troiano, para conquistar essa percepção de marca que é única e que vai ser atribuída só a essa marca. Então, para chegar ao valor da marca, é preciso iniciar lá com essa preocupação de protegê-la e fazer todo o processo de construção e consolidação. Perfeito. Duas questões a partir daí. Uma jurídica e outra de porte. A primeira, jurídica. Quem tem a propriedade intelectual é quem primeiro registra, ou eventualmente, se eu conseguir provar de que eu utilizo aquele conceito, aquela ideia já há mais tempo de quem registrou, eu posso requerer a propriedade por ter feito uso daquilo primeiro. E a segunda, quando tu falas em empresas aqui do Vale, ou empresas às vezes nem tão grandes, né, de grandes multinacionais ou grandes empresas brasileiras, marca já é algo que precisa estar no horizonte de gestão de uma pequena empresa, ou só a partir do momento em que ela atinge um determinado volume, ela vai criar uma percepção para esse conceito? Primeira questão jurídica, por favor. Então, questão jurídica, nós temos o direito é atributivo, no caso da marca. Então, é o primeiro que registra. Entretanto, existe na lei a previsão de que se existe um uso anterior, durante o período de oposição, que é a partir do momento em que eu deposito protocolo no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o pedido para aquela proteção, depois, quando é publicado na revista do INPI, que sai todas as terças-feiras, então é dada a conhecer para a população em geral e para outros também proprietários de marca o pedido daquele registro. Nesse momento, existe um período que nós chamamos de período de oposição. Então, uma pessoa que já use aquela marca pode reivindicar a propriedade fazendo prova de que já fazia o uso. Certo. Se não faz durante esse período, muitas vezes acontece de ter que discutir judicialmente, e uma das alegações em juízo é perdeu o tempo para requerer, razão pela qual se atribui a marca para aquele que pediu, né, em detrimento daquele que faz o uso.
e que gera isso que a Elisete falou. Por exemplo, uma empresa que já era conhecida com determinado sinal, ter que trocar o sinal, exatamente porque não fez a proteção anterior. E o que é mais ou menos esse tempo entre essa comunicação pública e a concessão definitiva da marca? Hoje nós estamos tendo um período de 3 anos a 4 anos, mais ou menos. Não é algo tão curto assim para que haja essa manifestação? Não é tão curto. Entretanto, do depósito, por exemplo, até a publicação, vamos dizer que leve ali, sei lá, um meio ano, né? Da publicação, nós temos 60 dias para que se faça a oposição. Ah, certo. O período para a manifestação é de 60 dias. É um período curto. É um período curto, porque se a empresa eventualmente não está ligada nisso... Até porque as pessoas não fazem a gestão da marca, então elas não costumam fazer a verificação, acompanhar a revista do INPI. Certo. Então, essa falta de acompanhamento muitas vezes gera uma perda. E o acesso a isso é livre, Sim, virtual? Todos podem fazer pelo ambiente virtual. Existe no próprio site do INPI, a gente pode acessar a revista sem ter necessidade de inscrição nem nada, quer dizer, qualquer pessoa pode fazer o acesso. Mais uma questão de preocupação e de foco mesmo, né? Sim, entretanto, assim, uma das questões que a gente sempre levanta é o seguinte, muitas vezes uma pessoa leiga que não tenha o conhecimento, vamos dizer assim, dos códigos que são usados para pedido, por exemplo, lá quando a gente eu peço aquela marca vai ser concedida para um determinado produto ou serviço. Certo. Então, essa classe de produtos ou serviços, se a pessoa não tem exatamente conhecimento, ela pode perder também uma oportunidade de fazer uma requisição. A forma, às vezes até a questão de regionalidade ou registro nacional, internacional. Na verdade, não existe um registro internacional, Sandro. Certo. A gente tem aqui no Brasil, a gente tem só o registro nacional. Perfeito. Ao contrário dos Estados Unidos, que tem o registro regional e o registro nacional, que são dois, vamos dizer assim, dois pedidos diferentes. Perfeito. Então, é importante acompanhar no site do INPI essas concessões. Professores, essa questão, vamos começar, talvez a gente não fecha nesse bloco, mas vamos começar. Empresas de pequeno porte, já tem que ter essa preocupação ou o fato delas terem que se preocupar com produção, com venda, com estoque, com preço, tira o foco delas e deixa para depois, e aí como é que isso bate no posicionamento da marca? Olha, em primeiro lugar, as que são muito grandes hoje, famosas, célebres, com marcas valiosíssimas, já foram pequenas, né? Em segundo lugar, há um ditado que diz, eu gosto e repito sempre isso, que é de pequeno que se torce o pepino, né? Ou seja, não adianta esperar a marca ou a empresa crescer para você começar a se preocupar com isso, porque esse é um tema fundamental desde a constituição da empresa, porque ela vai representar o que a empresa quer vir a ser. Então, é impossível você deixar isso para depois, né? Muitos casos que a gente usa e atende na nossa empresa são de organizações que deixaram passar o tempo. Eu posso falar, mas é bom, gera negócio para a minha organização, mas não é bom para eles, então não deve ser bom para ninguém. Dá mais trabalho, Dá mais trabalho, exatamente. Eu prefiro o aluno que precisa de 4 para fechar 6 exames do que de 9 na segunda época, modo de dizer, né? Existe segunda época ainda, né? O conceito existe. O conceito é esse. Então, isso é uma primeira verdade muito importante. A segunda é a seguinte, as pessoas dizem, às vezes, uma empresa pequena, mas nós não temos dinheiro para investir na construção de marca. Eu falei, vocês fazem isso todo dia sem perceber e sem gastar um tostão, porque cada momento em que você estabelece algum contato com algum público, com alguma pessoa dentro ou fora da empresa, você está criando a sua marca. Então, é a roupa que o teu vendedor veste, é a forma pela qual a recepcionista recebe você na chegada, é a maneira pela qual você pinta a fachada da tua loja, aquilo que você já faz, você já pode fazer de uma forma inteligente do ponto de vista de branding, né? Para que a empresa cresça naturalmente, sem você precisar fazer investimentos que ainda você não tem dinheiro para fazer. Perfeito. Fechamos o segundo bloco, vamos voltar nesse tema, porque ainda tem algumas questões aí que a gente pode ver de empresas de pequeno, médio porte, como elas adotarem esse conceito do branding. Já voltamos. Terceiro bloco do nosso programa de hoje, estamos falando sobre valor da marca. O professor Jaime Troiano comentava no bloco anterior de que as empresas, quando surgem, já fazem muitas coisas que estão dentro do seu processo de gestão. É só uma questão de ter foco
e desde pequeno ela se preocupando com isso fica mais fácil. Professora Elisete, assim, um apanhado geral, como é que a senhora vê hoje as nossas organizações no Vale do Taquari? Não que obrigatoriamente só tenhamos empresas pequenas, mas esse conceito de gestão da marca já está permeando as nossas ações? Ele está em processo de reconhecimento? Como é que está isso? Vamos começar lá bem pelo início, né? Então, no século XIX começou a preocupação de se ter critérios de registro de marca. Né? Então, alguns autores dizem que é 1870, outros 1880, 90, mas enfim, foi nessa época. As primeiras marcas que se preocuparam com isso já nessa época. Com aquela questão de registros, né? Então, com os critérios de registro. Nós fomos para a nossa biblioteca aqui, até foi o pessoal da História que foi fazer pesquisa na biblioteca, e acharam registro de marcas de 1903. Então, já com a preocupação de registro de marca, naquela época era relacionado a erva mate, a fumo, então pegava toda essa região de Arroio do Meio, de Cruzeiro, enfim. Então, são várias marcas de um registro até um pouco tosco, né, em termos de desenho, mas estava lá, estava registrado. Então, mostra essa preocupação que as marcas do Vale, desde o início, elas tinham alguma necessidade, algum conhecimento nesse sentido, né? Bom, voltando agora para o século XXI, um pouco mais distante, né? O que nós temos excelentes empresas, né? Mas que muitas vezes se preocupam muito mais com a questão material, tangível, equipamento, etc., e pouco com a sua gestão de marca, né? Então, essa é uma preocupação que precisa ter, não importa o tamanho dela. Como bem disse o Jaime Troiano, que é o nosso pioneiro na área de brand, está há mais de 20 anos, 24, 25 anos com a Brand Troiano, então dando principalmente essa questão de assessoramento, mas as pesquisas que nós utilizamos muito, né? Por isso é uma honra ter o senhor conosco em nosso curso e aqui na Univates, né? Então, para aprendermos muito com o professor, e o que ele diz no sentido de as coisas que você faz no dia a dia já está construindo ou destruindo a sua marca, é preciso ter cuidado, né? Muitas vezes não é um grande investimento que se vai fazer, mas o cuidado que se tem que ter com a marca desde o princípio, mesmo que seja pequeníssima, só para o bairro, né? Mas já vai ter aquele cuidado, né? Porque as marcas, como disse bem o professor, nascem pequenas e depois se tornam grandes, né? Então, imagina todo o investimento de tempo, de dinheiro e emocional e, de repente, não funcionar, não dar certo, ter que sair do mercado. Então, de qualquer forma, nós temos que pensar nesses 3 investimentos que a gente faz diariamente com a marca. Será que nós estamos encaminhando os nossos esforços para o lado certo? Como que nós deveríamos fazer isso? De que maneira? Então, um olhar, né, nesse sentido das ações da marca, dos atos sociais da marca, né, que vão constituir essa percepção, essa imagem, conceito dela perante seus públicos. Perfeito. Professor, o senhor comentou, eu acho que bem claro, dá mais trabalho, mas dá para fazer depois. Para quem é profissional da área, é melhor, né? Provavelmente a remuneração seja melhor de uma grande empresa do que de uma pequena empresa para recomeçar um trabalho, né? Vai dar mais trabalho, mas ok, vamos lá. Então, temos uma empresa que, desde pequena, ela não se preocupou. Ainda assim, no momento que ela se der por conta, ela pode ingressar nesse processo e começar a tentar gerenciar isso e organizar um pouquinho o seu conceito de gestão de marca. Como fazer essa transição de uma empresa não consciente para uma empresa consciente do seu valor de marca? Primeira coisa é haver dentro da empresa, principalmente na alta gestão, entre os donos ou uma família que é proprietária de uma empresa, né, a consciência de que isso é importante. Se não houver no nível da gestão principal essa consciência, você não consegue dar esse passo. Segundo lugar, você precisa ter dentro da empresa vamos dizer assim, um grande embaixador, né, que assuma essa responsabilidade de fazer com autoridade,
com que esses passos seguintes de gerenciamento comecem a ser feitos de uma forma muito consistente, muito cuidadosa, com zelo muito grande pelo nível de investimento que você faz, né? Ainda que não sejam os próprios donos, mas alguém cuidar disso. E cuidar disso, eu penso no seguinte: será que todos os momentos em que a marca está se comunicando com o mercado, como eu disse no segmento anterior, a roupa, o telefone, a fachada, será que isso tudo está organizado de uma forma sinérgica? Eu vejo muito o que acontece do lado do escritório que eu tenho em São Paulo, e do lado de São Paulo, na rodovia Castelo Branco, eu vejo caminhões, acho que eu citei isso ontem até, caminhões de empresas célebres com a pintura descascada. Aí eu vou conversar com o cara da empresa, até porque eu não aguento essas coisas, por causa da minha profissão, eu vou lá falar com ele, ele diz o seguinte: não, mas espera aí, o caminhão, não, isso é coisa da logística. O pessoal de logística que cuida disso. Eu falo, não, mas ele está representando a tua empresa. Claro. Então, alguém dentro da empresa, e isso já vale para uma empresa média, de média para grande, tem que ser um guardião da marca, ou embaixador, como eu falei, responsável por organizar todos esses pontos de contato que a marca tem com o mercado. E daí para frente, se isso é bem feito, a marca cresce naturalmente e os investimentos vão ser muito menores. Vale como vale para a gente na vida pessoal, profilaxia. Até brinco dizendo o seguinte: todas as marcas deveriam ser como mulheres, que vão permanentemente ao médico, né? Eu digo assim, mulher vai ao médico, o homem morre, né? Essa é a minha visão que eu tenho da... Sim. Marcas deveriam ser como mulheres. Permanentemente uma preocupação profilática. Será que eu estou caminhando na direção certa? Será que tem alguma coisa errada comigo? Eu acho que vale essa visão quase que feminina numa gestão de marca. Um pouco de médico e um pouco de salão de beleza não fazem mal nenhum. Ao contrário, é maravilhoso. Um certo cuidado. É, exatamente. Não é um cuidado cosmético que esconda, exato. mas que revele o que ela já tem, né? Revele a beleza. Claro, revele a sua identidade. Né? Exato. Mas o que foi colocado ali pelo professor, né, o quanto é importante essa preocupação. E mais ainda, não adianta só contratar o profissional de fora para auxiliar, etc. É bom, mas tem que ter alguém dentro da empresa, da instituição, que vai ser o gestor, o guardião, o embaixador, vai ser aquela pessoa que vai fazer todas as ligações, as conexões que são necessárias, né? Ter a ajuda de fora, maravilhoso, importante, mas também ter dentro de casa, dentro de si, ali uma pessoa que vai se preocupar com isso. E isso me traz à lembrança um outro detalhe que eu pego da sua fala, que eu acho que assim, a gestão da marca, ela passa muitas vezes muito mais pelos pequenos detalhes, né? Pela percepção das pequenas ações e conseguir conectá-las e estabelecer uma linha de sequência, experiências positivas em sequência, do que exatamente alguma coisa grandiosa que é muito pontual e que acaba não se perpetuando, né? Então, esse embaixador é essa pessoa que consegue vivenciar e pensar, olha, aqui faltou um ponto, aqui faltou o ar-condicionado, aqui faltou uma corzinha, aqui faltou uma fita no presente. E também dizer assim, ó, parabéns fulano, você foi muito bem. Falta aquela pessoa que também elogia os seus colegas, né, pelo bem que ele faz. E às vezes até o sentido contrário. Outro dia uma moça que foi essa embaixadora, essa guardiã de marca de uma grande empresa aqui de Santa Catarina, que fazia esse papel de arrumar todos os pontos de contato, me disse, olha, eles me acham uma chata lá. Eu falei, olha, entenda isso como um grande elogio. Porque você é a pessoa que faz todas essas coisas funcionarem, mesmo às vezes tendo que pedir para o caminhão voltar para pintar outra vez, mesmo pedindo para mudar a roupa da atendente, etc. e tal. Você precisa ter essa pessoa, um grupo de pessoas, até que todos na empresa estejam conscientes dessa necessidade. Que essa pessoa que é embaixadora cria um apostolado, vamos dizer assim, e todos se sintam evangelizados por essa ideia, e aí talvez você possa até dispensar dela ou dele. Claro. É exatamente isso que eu ia fazer essa referência. Acaba sendo um elemento que cria um modus operandi, né? Cria um modelo de conduta dentro da organização. Porque se tu tens essa pessoa que busca essa orientação, a gestão acaba buscando reprisar, né? E replicar
todas essas posturas, né? Acaba sendo quase que uma normatização de conduta. Sim. Não legal, mas uma normatização de conduta. Sim, que é uma coisa importante, porque, por exemplo, na medida em que se cria um padrão dentro da empresa, por exemplo, aquele funcionário, ele já deve obedecer àquele padrão, né? Então, que seja de vestimenta, que seja de atendimento, que seja, então, isso, de certo modo, é uma apresentação da empresa. E nós somos a apresentação da Univates, por exemplo, fora da Univates. Claro. Mesmo quando a gente está O na nossa vida sobrenome, né? pessoal. Sobrenome, Então, né? exatamente. O Exatamente. nosso sobrenome não é mais Miller, é Univates também. Sim. Então, isso é uma coisa que é importante que a pessoa reconheça. Né? Então, também o funcionário também tem que se sentir representante de. Sim. Ele também é uma demonstração daquela marca. Ele é também um apóstolo daquela empresa, daquela marca. E quando isso é bem feito, eu gosto de acrescentar uma coisa sempre. Ele sabe que vai para a empresa, porque aquela empresa tem um papel importante a cumprir e ela oferece e sustenta aquilo que ela promete. O domingo à noite dessa pessoa é melhor. Ela sabe que vai para um local exatamente onde aquilo que se faz é aquilo que é capaz de sustentar, que a empresa tem um propósito, que é outro tema importante no mundo atual quando se fala de branding, né? E, portanto, a vida de cada um deles é muito mais do que simples emprego. Isso para a geração jovem, para os millennials, ou o nome que a gente queira dar, é ainda mais importante, porque não é só em nome do salário, mas em nome de alguma coisa maior que eu estou fazendo. Perfeito. Fechamos o terceiro bloco, professora Elisete. Quero, no próximo bloco, ouvir um pouquinho da estrutura do curso. Como é que está o curso? Como é que o curso aborda essas questões? Como é que ele propicia que os participantes do curso possam desenvolver esse conceito? Tá? Já voltamos. Quarto e último bloco, nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre valor da marca. Professora Elisete, nosso curso aqui, pós-graduação, MBA em Branding e Business, como é que o curso aborda todas essas questões? Como é que é o somatório das disciplinas? Como é que é a experiência? Está hoje na quarta, quinta turma? Quarta turma. Quarta turma. Como é que está essa experiência e quais são os elementos que estão canalizados dentro do curso para fazer a habilitação para essa gestão da marca? Bom, como você sabe, o nosso curso, então, ele é uma junção, né, um co-branding de Univates com o Observatório de Marca. Sim. E o Observatório, ele reúne um grupo muito grande de profissionais, né, que estão vinculados à marca, mas com diversas formações. Então, esses colegas, né, esses amigos, né, se juntaram e fizeram, né, o Brand Business, que traz para todos os participantes, né, um conhecimento mais amplo do que é a marca. Né? Então, com todas as tendências, com todas as questões relativas à proteção, as estratégias de comunicação, as estratégias de gestão, e tem causado, ou trazido, né, para os nossos participantes um conhecimento gigantesco, né, muito, muito bom, e que de cara já praticam, né? Então, de imediato já praticam. Então, o MBA ele é muito prático, traz todas as questões teóricas, mas casadas com a prática. E, além disso, cada um dos nossos participantes, eles também trazem uma marca, para estar pensando nessa marca como fosse um laboratório. Certo. E vão aplicando a cada novo conhecimento, cada professor novo vai aplicando esses conhecimentos da marca, até o final do curso tem uma noção bastante significante, né, em como é que se faz, afinal, a gestão de marca, não deixando de lado os negócios, né, porque marca é negócio, né? Gestão de marca é também gestão de negócio. Sim. Então, aí essas contribuições vêm com o professor da Espanha, a professora de Portugal, os professores do Chile, de várias partes aqui do Brasil, Porto Alegre, enfim, né? O nosso caríssimo professor, que muito nos honra, né? Porque para nós ter o pioneiro do branding, né? Que é uma honra muito grande. E fora o curso, veja o quanto ele acaba movimentando a instituição, porque nós estamos aqui conversando e discutindo, né, questões de marca em função de que o curso
tem nos proporcionado isso, tem trazido esses grandes profissionais aqui para a nossa região. E ontem a palestra estava fantástica, né, do professor, que reuniu 43 empresários, né, mais a nossa turma, né, de branding de agora, de 2017, mas as turmas passadas, os egressos sempre participam. Inclusive, né? o curso tem um braço dentro da ACIL, né? Exatamente. Tem uma interação junto com a Associação Comercial da São cidade. os nossos né? parceiros, né, que nos ajudam a divulgar. Então, na ACIL foi criado o núcleo de marca, né? E nos reunimos uma vez por mês, né, na segunda quarta do mês. E na anterior foi sobre mídias digitais, por exemplo, uma reunião almoço. Então, é um momento que a gente pode trocar com os empresários, né, um pouco do conhecimento que o curso traz, com esses inúmeros profissionais, né, e com um vasto conhecimento e experiência na área. Né? Certo. Professora Thaís, seu olhar é mais essa questão da propriedade, né, do direito, mas como é que tem sido essa experiência junto com os alunos? É interessante porque muitos alunos vêm para o curso com o pensamento de que é preciso um grande investimento para fazer a primeira proteção. E se a empresa é micro e pequena empresa, o próprio INPI tem uma política de facilitar o registro, cobrando um valor bem pequeno, em torno de, vamos dizer, R$500, né? 490 e alguma coisa. Então, é um valor muito pequeno se a gente for considerar o valor que se cobra fora do Brasil para os registros. Então, é importante que eles, de certo modo, já percebem que essa proteção ela é um investimento, ela não é um custo. É uma tabela única. Né? Nós temos uma tabela, ela muda uma vez por ano, quer dizer, então vale muito a pena se fazer esse investimento já no início, que uma empresa, por exemplo, que já seja reconhecida na sua área de atuação, pode pedir uma proteção especial, de que uma empresa que seja reconhecida mundialmente, ela tem uma proteção mesmo que não esteja registrada no Brasil. Então, eles começam a perceber essa necessidade de gestão desse ativo intangível que eles têm, né? Porque a marca não só como propriedade, mas também como construção do discurso, né? Que é necessário, e até mesmo de cobrar que o nosso INPI possa reconhecer essas outras marcas que não são tradicionais e que, de algum modo, geram a identificação do consumidor com a sua marca, porque muitos deles chegam na aula sem saber que aquele cheiro que eles têm é um cheiro característico da empresa, que aquela apresentação de vestimenta da marca, de trade dress, né, conjunto imagem da marca, ela representa a empresa. Então, a preocupação de que aquela cor ela tenha sempre a mesma tonalidade, né, porque desbotou a cor, desbotou a empresa. Então, algumas preocupações como isso, eles começam a, então, se dar conta durante gerenciar esses detalhes. Exatamente, para poder gerenciar esses detalhes. Professor, um pouquinho do seu olhar, da sua experiência na participação aqui no nosso MBA. Bom, em primeiro lugar, Elisete, obrigado pelas tuas palavras, sempre muito gentis, né? Não sou isso tudo que você está dizendo, eu sou pioneiro, mas ser pioneiro também tem um ônus e um bônus, né? Acho que o senhor tem que reconhecer a marca que o senhor carrega. Né? Exato. Ontem nós brincávamos e brincávamos sério, né? Que o auditório estava cheio com tantos empresários, porque olha a marca, né? Então nós tínhamos uma marca muito importante obrigado. Na palestra. Não quero desqualificar o elogio, não é assim que se faz. Muito obrigado. Bem, eu tenho pela Univates, e estou dizendo isso num programa gravado, portanto, mas já disse isso N vezes fora do programa, o pessoal que me conhece aqui sabe disso, um carinho grande, muito grande, um respeito muito grande, desde que eu a conheci pela primeira vez, já faz, 2 anos mais ou menos, é isso? Congresso. Desde o Congresso, exatamente. Pelo que a Univates aliás, eu digo sempre, eu sou mineiro, mas vivo em São Paulo há muito tempo, né? E lá onde eu fiz meu curso de engenharia, de sociologia, eu sou as duas coisas, né? E eu aprendi uma coisa, o paulista é muito paroquial. Existe aquela sensação de que isto é o Brasil, né? Sim. A gente que ouve, vai para algum outro lugar,
você vai voltar para o Brasil quando? E o cara está na Bahia, ou está em Mato Grosso, etc. e tal. E a nossa empresa tem a grande virtude, o grande privilégio de poder atender clientes e visitar empresas em N lugares do Brasil. Eu prefiro muito mais vir para cá do que para a Avenida Paulista. Eu digo isso aqui ao vivo gravando, mas já disse lá para várias pessoas. O senhor trabalha, inclusive, fora do Brasil também. Fora do Brasil também. Não só lá. Fora do Brasil também. Bom, eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque eu encontrei na Univates alguma coisa muito preciosa, né, como constituição de uma universidade, a forma pela qual ela é gerenciada, o papel da própria instalação física da instituição e esse grupo de abnegados que cuidam de marca aqui dentro, do qual você é talvez a principal representante, Elisete. Então, eu acabei me afeiçoando à Univates. Estou aqui pela terceira vez, espero que não seja a última, né? A minha sócia Cecília, que é minha esposa também, fala muito bem da Univates, e vir para cá para participar do curso é um grande prazer, porque eu encontro gente que de fato tem compromisso, quer aprender, né? E quer em seguida poder usar, como você falou, porque eu acho que o melhor curso é aquele que te dá a chance na segunda-feira de você começar a operar com aquilo que você aprendeu. Certo. E nesse curso, a minha participação agora é mostrar um pouco que o que a marca é como valor econômico pode ser medido. Né? Tudo que aquilo que a gente faz desde o começo, lembro dos blocos anteriores, a gente falou de não torcer o pepino, de devagarzinho, de construir aos poucos, isso gera, no fim da linha, algo que tem valor medido, econômico, financeiro, que é um ativo. Ativo é tudo aquilo que numa empresa pode ajudar a alimentar o fluxo de caixa da empresa. Sim. E o que eu estou fazendo nesse curso é isso, ter um olhar particular para esse momento da empresa em que a marca tem que integrar valores mercadológicos e financeiros e com isso ela tem um valor que muitas vezes pode, outras vezes não pode ser publicado no balanço, mas que vale dinheiro, né? Você vê as grandes operações de compra e venda de marca que se fazem no Brasil e mundo afora, né? E quando muitas vezes certas marcas valem, eu não digo que mais, mas valem uma parte substancial do valor da empresa como um todo. Sim. E mais do que o valor, elas têm um respeito de mercado que acaba gerando possibilidade de negócio, novas opções, novas alternativas de produto, de troca. Né? Essa é uma das grandes virtudes das marcas mais bem administradas, que é fazer extensões de negócio. A mesma marca ocupar novos territórios, no Brasil há casos célebres como, por exemplo, se eu posso citar, é o caso de Dove, que eu sei que não é só Brasil, começou com sabonete hidratante, hoje é uma linha enorme de produtos. Claro. Balduco, que começou como Panetone, hoje tem N outras marcas, né, outros produtos sobre a mesma marca. Então, ela é capaz de se multiplicar, se feito com cuidado. Você não pode, às vezes, fazer coisas erradas, como uma empresa de açúcar querer publicar ou lançar, uma barrinha de cereal, porque uma coisa não combina com a outra. Mas a marca tem, além de valer economicamente algo substancial, essa virtude de poder se multiplicar em novas áreas de produto. Né? Perfeito. Fechamos o nosso programa. Professora Elisete, todo mês temos uma nova... É mensal ou quinzenal as atividades? Quinzenal. Quinzenal. Pode ser acompanhado no site da Univates também, né? Porque, em geral, o professor, quando vem dar aula no final de semana, na quinta, ele tem uma atividade mais ou menos aberta, né? Exato. Então, fica aí o convite para que todos possam estar acompanhando a agenda do MBA em Marketing, MBA em Branding e Business, para poder também ver a possibilidade de participar dessas atividades e se aproximar desses conceitos para começar aos poucos criar um certo olhar aí sobre a sua gestão do valor da marca. Obrigado pela presença de todos. Nós que agradecemos a oportunidade, Sandro. Já são da casa, que bom. E agradecemos principalmente a você que nos acompanhou no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui, Programa Centros, na sua TV Univates. Boa noite.